Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Renal. Esse é o podcast do Grupo Nefroclínicas. Eu sou o Dr. José Neto, diretor de ensino e pesquisa do grupo, e estou aqui como host desse podcast que nasceu com o propósito que vai de encontro ao da Nefroclínicas: transformar positivamente a vida das pessoas com problema renal. E hoje nós vamos tratar de algo que fica lá no cantinho, muitas vezes escondido, julgado para escanteio, que o Grupo Nefroclínicas, desde que ele nasceu, a gente colocou como realmente um ideal de ser referência nessa temática. Afinal de contas, ninguém queria, todo mundo jogava para os cantos, e a melhor coisa para tal é estar perto de gente boa. Então, antes de eu apresentar para vocês os meus convidados de hoje, eu queria que vocês curtissem esse episódio, compartilhassem, aciona aí o sininho para as notificações, nos sigam nos nossos perfis de redes sociais no Instagram. Se você está ali no Spotify, se inscreva no canal. Essas ações é que mudam o jogo, fazem eles entenderem, né, os algoritmos das redes sociais, entenderem de fato que esse conteúdo é relevante, que ele é impactante, que ele vai mudar a vida das pessoas. Então, deixa eu começar aqui trazendo o Dr. Marcelo Tavares, que é nefrologista pediátrico com grande experiência em doença renal crônica, terapias renais substitutivas, doenças glomerulares. Esses nomes difíceis, Marcelo, eu vou te falar que assim, você fica até mais chique ainda, né? Grande amigo, disfunções urinárias. Marcelo é uma grande referência, não só mineira, não só nacional, mas internacional na nefrologia pediátrica. E nós somos muito gratos, Marcelo, por você ter comprado lá no nascedouro do projeto. Eu falo que ele comprou o PowerPoint. A gente foi lá, apresentou bem, e ele veio desde o início estar conosco nesse projeto que nasceu em 2019 do Grupo Nefroclínicas. E realmente aí foram 4 para 5 anos, mas parece que já foram uns 40, né, Marcelo? Então, obrigado pela sua presença, e você representa hoje o nosso timaço de nefropediatria espalhado por esse país. Eu que agradeço, né? Então, sem dúvida nenhuma, o poder da Nefroclínicas de difundir conhecimento. Eu acho que conhecimento das doenças renais, e muita gente não sabe nem o que é nefrologia, né? Confunde com neurologia, porque difere só em uma letra, né? E acho que o time Nefroclínicas ajudou muito na difusão desse conhecimento sobre as doenças renais, né? E o que a gente sempre puder ajudar, eu vou estar ajudando mesmo. É a primeira vez que eu faço esse videocast com você. A gente já esteve junto, né, em live e com outros colegas. E é sempre muito agradável a gente ver essa participação, não somente dos médicos e dos profissionais de saúde, mas também da população em geral, né? O objetivo realmente é trazer aqui para essa mesa, no caso, pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema. E aqui eu já aproveito para apresentar a Daisy. O Daisy, o pessoal colocou aqui sua idade, eu vou poupar, eu não vou contar para as pessoas. Você está super bem, mas eu não vou contar, eles que corram atrás. Daisy, que é mãe da Nicole e que acompanha um processo, né, de endoecimento dela, uns tenros 3 anos. Ela desenvolveu uma síndrome nefrótica. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do que seria essa doença, e você viveu isso ao lado aí de pessoas queridas, mas se não é fácil ver um adulto adoecer, imagine uma criança, imagine um filho. Obrigado por estar aqui e dividir conosco um pouquinho da sua história. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite e estamos aqui para somar. Maravilha! E eu queria apresentar agora a Nicole Michele Silveira Gomes, que tem 16 anos, está no ensino médio e teve esse diagnóstico aos 3 anos, já pulou aí em algumas pessoas, teve a sorte de, ao longo da jornada aí, chegar às mãos desse grande nefrologista pediátrico que é o Marcelo Tavares. Seja muito bem-vinda e eu quero muito escutar um pouquinho dessa sua jornada. Obrigada pelo convite. Eu acho que é um convite que vai chegar em muitas pessoas e vai ser muito relevante para todos que vão escutar. Maravilha. Marcelão, eu queria começar por você, e antes da gente entrar especificamente na história, nessa síndrome nefrótica e tudo mais, é indubitável que a nefrologia já é uma especialidade com poucos profissionais. Muita gente nem sabe o que é nefrologia. Agora imagina a pediátrica, né? Eu queria que você contextualizasse um pouquinho para as pessoas o que faz um nefrologista pediátrico, quando que a gente deveria procurar um nefrologista pediátrico, e por que
essa dificuldade em se achar profissionais do quilate seu? Com relação à dificuldade que existe hoje em dia para um nefrologista pediátrico ser reconhecido pela população em geral, primeiro que ninguém consegue imaginar, muitas vezes, que tipo de problema renal existe e que pode se manifestar de doenças de modos muito diferentes. Então, por exemplo, se você pegar uma criança com um problema pulmonar, respiratório, ele vai ter tosse, ele vai ter falta de ar, entendeu? E vai ser mais ou menos fácil para a população, para o pai ou para a mãe reconhecer, um problema respiratório deve ser de pulmão, vou levar no pneumologista. Ou então, se a criança está com vômito, está com diarreia, alguma coisa crônica, é muito mais fácil reconhecer que é um problema gástrico, intestinal. Mas a manifestação de uma doença renal para a criança, muitas vezes, é muito silencioso. Então, por exemplo, às vezes até somente um retardo de crescimento, ou uma anemia, ou que muitas vezes é como uma dor de cabeça, que até mesmo os médicos, em geral, os medicinalistas, acabam esquecendo de aferir a pressão arterial dessa criança, que pode ser secundário a um problema renal. Ou passando até por coisas que ficam mais evidentes, né? Urinar com sangue, que a gente chama de hematúria, ou perder muita proteína na urina, que a gente chama de proteinúria, ou até mesmo um inchaço, né? Um edema, né? Das pernas, dos tornozelos, ou às vezes do corpo inteiro. Né? Então, a primeira dificuldade é que não fica fácil para uma pessoa leiga reconhecer que o próprio filho ou a própria filha tem um problema renal. Respondendo a sua segunda pergunta, esse problema com relação a nefrologista pediátrico é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Hoje em dia, ninguém tem esse número, porque, ao contrário da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que, né, ela reúne os nefrologistas brasileiros, a população de nefrologistas pediátricos ela é dividida. Existe uma parte que é afiliada à Sociedade Brasileira de Nefrologia e existe uma parte ligada à Sociedade Brasileira de Pediatria, porque existem departamentos de nefrologia pediátrica nessas duas sociedades. Né? Então, a gente estima que algo em torno de 400, talvez um pouco mais do que isso, de nefrologistas pediátricos existem para o Brasil inteiro. A maior parte residente e com trabalho fixo na região sudeste. Né? Então, existe uma grande parte do Brasil que é desassistida. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que, muitas vezes, a criança ela é reconhecida como tendo um problema renal mais grave e não ter tratamento. Agora, a gente está falando de terapia renal substitutiva, né? De diálise, de transplante, num foco, vamos dizer assim, num raio de distância de 100 quilômetros, muitas vezes não tem. Então, a criança, ela, às vezes, com a família inteira, ela tem que se mudar para um outro grande centro até ter um tratamento mais adequado, mais, vamos dizer, entre aspas, não é bem definitivo, né? Mas vamos colocar assim, que permita essa criança voltar para a cidade dela e, de tempos em tempos, voltar para o centro de tratamento. Entende? Então, essa conjunção de coisas. Eu acho que a primeira coisa é a dificuldade do público em geral e muitas vezes do médico generalista conseguir reconhecer que é um problema renal. Segundo, a escassez de nefrologista pediátrico, porque, veja bem, é uma certa, hoje em dia, a pessoa se dedicar e ter isso muito focado, porque, afinal de contas, termina a faculdade, são 3 anos, antigamente era 2 anos. São 3 anos de residência médica em pediatria, depois mais 2 anos de nefrologia pediátrica, ou seja, essa pessoa vai investir, vamos colocar nesses termos, 11 anos da vida dela, se tudo der certo, para ser um nefrologista pediátrico. Entendeu? E essa gama, essa conjunção, né, de todos esses fatores, torna ainda mais difícil, muitas vezes, o acesso ao nefrologista pediátrico ou até mesmo vamos assim dizer, ao atendimento. Nesse ponto, eu acho que a pandemia, eu acho que em todas as especialidades, acabou sendo muito produtivo, porque permite a gente atender pacientes de outros lugares. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, ontem à tarde, quinta-feira à tarde, eu vou na Nefroclínicas.
Ontem eu atendi por teleatendimento uma família de Chapecó, em Santa Catarina. Atendi um paciente uma família de Assunção, no Paraguaios. E eu fiz um retorno de um outro paciente que mora aqui em Minas Gerais, no interior. Então, existe um dinamismo muito maior em termos de atendimento. Só que essa dificuldade, ela existe no mundo inteiro. Não é assim? O número de nefrologista pediátrico é aquém do que necessita. Show. Ô, Deise, eu queria te trazer para a conversa agora, e nada melhor do que a gente voltar alguns anos aí e que você contasse para a gente como é que foi. Porque eu falo, criança, a gente nasce com a ideia de que, não, criança não adoece, no máximo gripa. E aí, de repente, o que aconteceu com sua filha? E eu queria que você contasse um pouquinho desses bastidores. Para mim, assim, foi um choque quando eu descobri que a Nicole estava com síndrome nefrótica. Por quê? Eu tive síndrome nefrótica. E aí, ficou passando pela minha cabeça, nossa, minha filha vai passar por tudo que eu passei. E foi muito difícil para mim. Nessa mesma faixa etária que você teve? Eu tinha 5 anos e a Nicole 3. Só que, no meu caso, eu morava no interior e passei por essas questões aí que o Dr. Marcelo mencionou, que essa dificuldade toda. Na minha cidade não existia nefropediatra, né? Então, foi bem difícil. Mas a Nicole, foi assim... eu trabalhava fora na época e a minha mãe estava na minha casa passando uns dias. Eu cheguei do trabalho e ela falou para mim assim, eu tô achando a Nicole um pouco inchada. Eu falei, inchada? Ela falou assim, eu tô achando. Só que a Nicole usava óculos. E aí, quando eu tirei os óculos da Nicole, eu realmente vi que os olhinhos estavam bem assim, empapuçados. E aí eu comecei a olhar as perninhas, aí eu vi, né, que ela parecia não estar bem. Aí nós fomos ao hospital e ela já internou na hora. E eles falaram, assim, até chegar, né, a conclusão que era, porque tem que fazer biópsia, né, e tudo. Aí ela já ficou internada 28 dias, direto. E aí começou, né, toda essa mudança na nossa vida, que muda tudo, né? Muda. Nicole, filha única? É. Que barra, hein, que você E aí vocês passaram? Foi bem difícil, né? Mas eu falo que Deus tem um propósito em tudo nas nossas vidas. E desde quando a Nicole ficou doente, eu acreditava que... Ia passar. Ia passar. E, assim, eu queria já relatar aqui, porque nós passamos por muitas coisas difíceis. E nisso, até conseguir chegar ao Dr. Marcelo Tavares, a Nicole passou, assim, por vários outros especialistas, até que quando ela ficou bem mal mesmo, e aí eu não vou falar o hospital que ela estava internada na época, mas assim, eu fiquei em desespero porque eles só chegaram assim no quarto, olharam para ela e falaram assim, essa criança precisa de diálise. Então eu fiquei aterrorizada. Isso nessa primeira internação? Né, na segunda internação. Ela ainda com 3 anos. E aí ela deu uma outra crise, né? E a médica pediu que eu levasse para esse hospital. E eu levei, e aí eles falaram, essa criança precisa de diálise. Aí eu liguei para o meu marido na hora e falei, olha, eles querem fazer diálise na Nicole. E aí eu falei assim, eu não quero ficar nesse hospital com ela, vamos tirar ela daqui. Aí foi onde nós tiramos ela desse hospital e aí nós levamos para o Mater Dei, onde o Dr. Henrique Salvador, que é uma pessoa assim que eu também devo muitos agradecimentos, porque ele falou assim, não, pode levar a Nicole para o hospital, nós vamos recebê-la lá muito bem, eu já vou deixar tudo organizado e vocês vão ter lá um atendimento com um especialista que eu acho que vai, assim, dar total suporte para vocês. Foi quando nós conhecemos o Dr. Marcelo Tavares. E ele, assim, foi
um anjo na minha vida e na vida da Nicole. Que bom. Porque naquele momento a Nicole estava muito ruim mesmo, no CTI. E assim, a gente, como mãe, você fica desolada, você fica assim, sem chão, né? E aí ele chegou e falou assim para mim, no final da consulta, ele é assim, né? Porque eu acho que o médico, quando ele olha num todo, ele olhou para mim também. E ele falou assim, fica tranquila, ela vai ficar bem. Isso foi para mim, eu não esqueço. Sabe, faz tantos anos, foi em 2014, né? Até hoje ele cuida da Nicole. E essas palavras ficaram guardadas e fizeram total diferença para mim naquele momento. Né, Marcelo? Pequenos detalhes, né? Deixa eu trazer a Nicole para o papo, porque definitivamente com 3 anos você não deve ter lembrança nenhuma dessa confusão. Quando é que você começa as suas primeiras lembranças aí com relação à doença? Conta um pouquinho pra gente aí, até hoje você está aí super bem, felizmente, mas certamente durante essa jornada alguns percalços que você teve ali que vencer, né? Com certeza. Quando eu comecei a entender que eu ficava muito mais nos hospitais do que em casa, eu comecei a questionar, assim, os meus pais, o que estava acontecendo, por que eu estava ali. E aí eu vi que eu tinha muitas limitações do que outras crianças, eu não tinha essa vida rotineira, né? De ir pra escola, de sair, de brincar. Eu não conseguia, até por conta da indisposição que a síndrome nefrótica me causava. E aí que eu fui começar a entender que eu tinha uma doença, que eu precisava, naquele momento, ter calma e fazer o tratamento. E aí, desde então, eu lidei com isso, né? Muitas vezes bem, assim, sempre tive suporte da família, principalmente do Dr. Marcelo, que sempre me acalmava muito, ele sempre me dava uma esperança, uma luz no fim do túnel, ele falava comigo que eu ia ficar bem, então eu acreditava muito nisso. Mas foi muito complicado. Eu tenho traumas até hoje porque não tive infância. Então, muitas coisas que eu via, né, outras crianças passando, os meus primos, né, eu queria ter aquela vida, eu queria ser, assim, uma criança como as outras, mas não era bem assim, né, então, até eu ficar bem, foi um processo bem extenso, bem complicado. Eu quero voltar nisso, mas eu queria aproveitar que você falou da síndrome nefrótica e chamar o Marcelo aqui para o papo e que você explicasse um pouquinho, Marcelo, até um pouquinho o que são as nefrites e a apresentação das nefrites pode vir sob a forma de síndrome nefrótica. Que você explicasse para o nosso público o que de fato aí a Nicole teve. Obrigado, Neto. Eu acho que é importante para o público, de modo geral, entender que nós médicos, quando a gente fala síndrome nefrótica, na realidade a gente está se referindo a um conjunto de sinais e sintomas que podem ser consequência de várias situações, de várias doenças, propriamente dito, né? Então, a gente chama de síndrome nefrótica toda situação onde a gente tem uma perda maciça de proteína na urina, ou seja, eu vou perder 10, 20 ou até vezes mais do que o limite superior do que a gente perde. A criança apresenta edema, fica muito inchada, né? E o nível de proteína no sangue, que é a albumina, ela diminui. Então, na realidade, essa tríade aí caracteriza, né, a hipoalbuminemia, o edema e a proteinúria maciça. Para a gente dizer que tem síndrome nefrótica, tem que ter essas 3 coisas, e a Nicole tinha, né? É importante dizer que isso pode afetar qualquer faixa etária. Eu posso ter um recém-nascido que tem a síndrome nefrótica, eu posso ter um adulto de 70, 80 anos com síndrome nefrótica, só que as causas são diferentes, as causas variam de acordo com a faixa etária,
né? Eu posso ter doenças infecciosas que dão síndrome nefrótica, né? Tem hepatite que dá síndrome nefrótica, sífilis, né, congênita pode dar síndrome nefrótica, passando por doenças metabólicas, né, no adulto, como, né, diabetes, outras doenças. E existem várias doenças que podem ser genéticas, que têm um fundo genético, né, que são as síndromes nefróticas, que hoje a gente identificou mais de 60 genes diferentes que podem resultar em síndrome nefrótica, ou até mesmo quadros imunológicos. Lúpus é uma doença que muita gente conhece, né, uma doença autoimune, e pode também cursar com síndrome nefrótica. Então, nesse espectro, vamos dizer assim, nessa apresentação, esse espectro de doenças que podem dar síndrome nefrótica, né, na infância, o que mais ocorre é a síndrome nefrótica que responde ao corticoide e ocorre entre 2 e 7 anos. Né? Essa é a forma mais comum de síndrome nefrótica. Então, para o público leigo, né, quando a gente conversa na síndrome nefrótica, a gente deve lembrar, né, das coisas que a Nicole e que a Daisy falaram, as situações de recaída, onde ela apresentava edema, ela ficava inchada, ficava com os pés inchados, a barriguinha inchada, o rosto inchado, os olhos inchados. Na maioria das vezes, quando isso acontece, também diminui a quantidade de urina que a criança elimina, né, diminui a diurese. E essa síndrome nefrótica da infância, e isso vai mudar no futuro, eu tenho certeza que vai mudar. Mas hoje em dia a gente dá o nome das doenças, né, renais, a gente chama de glomerulopatias, né, essas doenças renais que causam síndrome nefrótica, elas são nomeadas de acordo com o que é achado na biópsia, na microscopia, né? Então, a mais comum é a síndrome nefrótica de lesões mínimas, né? Ou seja, o patologista ele olha aquela lâmina, né, no microscópio, vê um pedacinho daquele rim para dizer, nossa, não tem quase nada de anormal. Então, a gente chama de síndrome nefrótica de lesões mínimas, né? Que é a forma mais comum da infância e que é né, o problema que a Nicole tinha e tem ainda, só que totalmente controlado no momento. Então, isso por que eu estou falando que no futuro vai mudar? Eu tenho certeza disso. Porque vai se conhecendo outras doenças. Eu mesmo, né, tenho uma paciente que veio para mim, olha, minha filha teve uma dor abdominal, eu levei no pronto atendimento, fizeram um monte de exame, ela tinha o intestino mais preso, só que no exame de urina veio uma perda maciça de proteína. Ela já inchou? Não, ela nunca inchou. Entendeu? Tem proteína baixa no sangue? Não, não tem proteína baixa. Então não dava para caracterizar como síndrome nefrótica. Mas eu suspeitei de um problema genético, né? Pedi uma análise genética para essa criança e veio, e a gente descobriu. E que muda totalmente, né? Totalmente a conduta e o tipo de acompanhamento, né? Então, quando a Nicole e a Daisy falarem, minha filha tem síndrome nefrótica, a gente tem que lembrar sempre de visualizar uma criança com episódios recorrentes de inchaço pelo corpo inteiro. É mais ou menos, tem tosse, tem febre, tem diarreia, pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Exatamente. E me conta uma coisa, Daisy, você contou um pouquinho do diagnóstico, dessa dificuldade de até chegar em alguém que conseguiu realmente te abraçar e te passar segurança, mas essa síndrome nefrótica na infância, ela habitualmente cursa com esses episódios de idas e vindas, né? Isso que você mesma citou de, poxa, eu só me vejo aqui no hospital. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa jornada de estar sempre internando, medicações, o que passava na sua cabeça, o que te dava força para seguir? O diferencial aí, eu acho que é na fé. Porque no início é bem difícil. Porque você vai em vários especialistas e a conduta é sempre a mesma. Corticoide, né? Mas os outros remédios que às vezes são necessários, às vezes um para pressão, né? Então, assim, são vários. Mas a Nicole passou por mais ou menos uns 5 nefropediatras. E, assim, ela tomava muito remédio, né? E, assim, tomava remédios bem fortes. Ela era uma criança que
ela realmente não tinha energia, né? E assim, e o corticoide, ele deixa a criança, parece que muito nervosa. Ela tinha, assim, muitos altos e baixos, né? E às vezes a gente programava as coisas e ela não conseguia fazer, e isso era frustrante. E aí sempre, né, hospitalizada, e eu ficava com ela o tempo todo. E eu acho que isso também é importante para a criança, quando a mãe pode ficar junto, né? Porque esse suporte faz toda a diferença, né? Mas, assim, eu, assim, não canso, né, de dizer a importância de quando você acha o especialista certo. Porque o Dr. Marcelo, ele é um médico que ele vai muito além do que os outros foram. E, assim, ele busca outros experimentos. Gente, não está dando certo assim. Ela não pode mais ficar usando corticoide. Vamos fazer outra tentativa. Pode não dar certo? Pode, mas vamos tentar. E a gente acreditou nisso. E a gente acreditamos nele, acreditamos, né, que ia dar certo. E fomos assim. Até que um dia, né, ele acertou. E graças a Deus, hoje a Nicole tá assim bem, tá tudo controladinho. E mais pra frente a gente vai falar aí como que ela tá. Bom. Me conta, você falou que foi muito difícil não ter infância. A vida de uma pessoa com algum problema renal, como adulto, já não é fácil. Uma série de restrições alimentares, eventualmente até de certas atividades. Como é que foi para você, principalmente no que tange a alimentação, né? Corta a proteína, corta o sal, corta isso, corta aquilo. Como é que isso você encarou, de que maneira? Porque para o adulto já é difícil, para a criança que definitivamente não tem maturidade, eu imagino que seja algo extremamente complexo e que acaba caindo muito no colo do pai, da mãe. Qual que é a sua recordação com relação a restrições de modo geral, mas principalmente com relação a alimentos? Quando eu fiquei internada, pela primeira vez assim, que eu me lembro, que eu comecei a ter que reestruturar a minha alimentação toda, eu parei de comer tudo que eu gostava. Eu não podia comer nada, então tinha que ser tudo sem sal, tudo mais leve, de acordo com o que os médicos falavam que não ia me prejudicar tanto. E aí, isso pra mim me deixava muito estressada. Porque uma criança que não pode comer o que ela quer, na hora que ela quer, é muito frustrante. E aí eu falava com a minha mãe que a comida tava sem sal, que a comida tava horrível. Mas era o que eu podia comer naquele momento. E aí, com o tempo, quando eu fui crescendo e tal, eu me acostumei. Então, atualmente, eu não consigo comer uma comida com muito sal. Certas coisas, assim, industrializadas, por exemplo, não gosto, porque desde pequena eu nunca pude comer. Então, agora também não me faz falta. E eu acho que, assim, em meio a tudo, isso foi um benefício. Porque, por exemplo, biscoito recheado, refrigerante, não como hoje em dia, né? E isso é uma prática muito normal dos adolescentes, adultos e tal, crianças. E pra mim não faz falta nenhuma, né? Então, quando eu era criança, isso me causava muito estresse. E hoje eu vejo que foi até bom. E você teve algum acompanhamento psicológico? Tive. Profissional, que eu falo, né? Porque eu falo que tem 2 psicólogos normalmente em casa, né? O pai e a mãe o tempo inteiro ali. Mas alguém te ajudou e você acha que... Você já me adiantou aí que sim. Isso foi impactante, importante nessa sua jornada? Foi muito importante. Eu comecei a fazer tratamento com psicólogo, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Foi um pouquinho depois do diagnóstico. Mas foi muito importante porque eu comecei a entender realmente o que era a minha vida. Assim, como é que eu ia ter que lidar com isso sempre,
né? Então, antes eu não gostava de falar o que eu tinha vergonha de mim mesma por estar sempre inchada, né? Por não ter disposição para, por exemplo, fazer uma educação física na escola. Isso para mim me deixava muito mal. Com o acompanhamento psicológico, eu comecei a ficar tranquila. Eu vi que isso não era um problema. Assim, que os outros iriam me julgar e falar, nossa, tá errado. Não, era a minha situação naquele momento e não tinha nada de errado, não era culpa minha. Então, a psicóloga foi muito importante e é até hoje. Eu tô te falando porque nós, no Grupo Nefroclínica, a gente acredita muito nesse trabalho multiprofissional, né? Do papel do psicólogo, da enfermeira, do nutricionista, do médico. E não simplesmente assim, tem. Essas pessoas precisam conversar. Porque os indivíduos também são diferentes. E aí não adianta nada a gente ter toda essa turma, mas você entra no consultório do médico, ele fala uma coisa, você entra no consultório do lado que tem a psicóloga, ela fala alguma coisa oposta, né? Tem que ter... E aí, quando esse 1 mais 1 vira 3, é exatamente o que aconteceu na sua vida, né? Você transforma um limão numa limonada. Marcelo, a Deise comentou a respeito da uma possível indicação de diálise para ela. Não é nem no mérito do caso especificamente da Nicole que eu quero entrar, mas muita gente pode não saber, mas há crianças que dialisam, né? Há crianças que transplantam, né? Então, doenças renais das mais variadas etiologias podem ser impactantes a ponto de, mesmo o tratamento adequado sendo feito, elas não conseguirem suportar e terem que levar uma vida distinta de uma criança sem qualquer tipo de doença renal. Queria que você falasse um pouquinho para isso e até tentar desmistificar um pouco, porque, poxa, ter uma criança que não tem, que é saudável, já tem todos os desafios. Você ter uma pessoa ali na sua casa que você ama, que você está tentando criar e que, de repente, alguém te conta, você vai precisar de diálise, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, uma empatia para falar dessas coisas, né? Não, com certeza. Eu quero fazer um adendo, particularmente no caso da Nicole. Porque eu não sei, eu lembro o dia que eu fui ver a Nicole no CTI. Eu cheguei para os médicos, para o plantonista, e eu falei, para tudo. Não sei se você lembra disso. Uhum. Eu suspendi Foi. todas as... Ela estava anúrica. Anúrica. Anúrica sem urinar, né? Estava sem urinar. Inchada, sem urinar. Eu falei, para tudo. Daqui a 4 a 6 horas eu vou ligar aqui, vou conversar com o plantonista, amanhã, no dia seguinte, eu vou passar aqui de novo. E depois que parou tudo, ela começou a urinar. Que é uma decisão muito dura, né, para a gente tomar. E no final deu tudo certo, né? Ela saiu daquele episódio de anúria, enfim, ela teve uma intercorrência infecciosa e gastrointestinal e isso também acaba muitas vezes desidratando a criança e juntando com as medicações que ela estava tomando, acaba muitas vezes precipitando uma condição que a gente chama de injúria renal aguda, né? Antigamente chamada de insuficiência renal aguda. O paciente não consegue urinar, mas se você conseguir tirar ou minimizar aqueles fatores de risco, muitas vezes a criança acaba urinando, e que foi o que aconteceu com ela, né? E eventualmente não é falta de diurético, né? É falta de líquido, né? Apesar dela estar inchada, sim, né? Exatamente. Então, bem, o que é a diálise? A primeira coisa, o papel da gente como nefrologista é desmistificar. A diálise salva vidas. Ela salva vidas, né? Salva adulto, salva recém-nascido, salva criança. E é óbvio que quando a população leiga fala, nossa, minha filha vai para a diálise, vai morrer, né? Quando na realidade é o contrário, né? A diálise consegue ajudar a criança a superar, crianças, adolescentes, a superar aquele momento difícil. E aí é muito importante que o nefrologista ele é um profissional muito peculiar, sabe? Porque ele vê a criança no quadro agudo e, se a criança precisar, ele vai acompanhar a criança naquela trajetória, né? É muito, às vezes, difícil para o intensivista falar, não, olha, eu vejo aqui agora, melhorou um pouquinho, sai do CTI e acabou, né? Não é mais problema meu, né?
E o nefrologista ele acompanha essa trajetória da criança. Então, muitas vezes, é importante a gente desmistificar para pai e mãe o que é a diálise. Que é uma forma de terapia que a gente consegue até mesmo começar em recém-nascido. Eu tenho pacientes que começaram a fazer diálise logo depois do nascimento, né? E que a gente sabe que com o passar do tempo, mesmo a criança estando adaptada à diálise, né, seja ela um tipo de diálise que a gente faz na barriga, né, que é a diálise peritoneal, ou através da filtragem do sangue, né, numa máquina que a gente chama de hemodiálise, mesmo que a pessoa esteja assim bem adaptada, né, o ideal para a criança é que ela tenha uma vida mais próxima possível do normal. E a gente consegue isso pelo transplante. Então, o transplante, além de facilitar e melhorar a qualidade de vida da criança, né, o transplante, ele dá uma sobrevida maior para a criança. Dá, em média, hoje em dia, com a tecnologia de hoje, em média, 20 anos a mais de sobrevida para a criança. Então, isso é extremamente importante desmistificar para a população em geral. Que, às vezes, a síndrome nefrótica, nós estamos aqui num caso de sucesso, né? Mas muitas vezes a gente trata a síndrome nefrótica, vai tentando tratar e mesmo assim, mesmo a família fazendo tudo certo, a criança colaborando, ingerindo remédio, fazendo tudo certinho, indo nas consultas e tal. Mesmo assim, vários pacientes acabam evoluindo, progredindo para o que a gente chama de doença renal crônica estágio 5, que é quando que precisa de diálise e um transplante. Então, isso não é culpa de ninguém, né? Coisas, às vezes, mais difíceis acontecem a famílias que fazem tudo certinho, né? E que ninguém tem culpa de nada, né? Então, isso é importante a gente explicar e dar esse alento para a família e para o paciente. Perfeito, Marcelo. Estamos caminhando aí para o final e essa história, felizmente, tem um final feliz, né? Eu acho que, normalmente, nessas situações de síndrome nefrótica da infância, acontece muito disso que você citou, desde de um uso recorrente e muitas vezes correto do corticoide, mas aconteceu alguma coisa aí que o Marcelo teve um insight de falar assim, ó, vamos tentar trocar a estratégia. Eu queria que você falasse um pouquinho e mostrasse para a gente aí o resultado dessa mudança estratégica que foi feita. Eu queria só pontuar aqui o seguinte, quando eu falei que a Nicole estava em outro hospital e eles falaram assim que ela tinha que ir para diálise e eu quis tirar a Nicole daquele hospital, eu não estou falando que os pais têm que fazer isso não, gente. Isso tem que ser muito bem avaliado pelos médicos, sim. Às vezes, como o doutor Marcelo colocou aí, a criança precisa, né? Então, cada caso é um caso. Perfeito. Na época, a Nicole, assim, eu me desesperei, porque eu achei, aquilo me causou um pânico em saber que ela poderia fazer aquilo. Eu a tirei do hospital que ela estava na época porque eu queria uma segunda opinião. Eu queria saber se ela realmente ia ter necessidade de fazer a diálise. E tanto foi que o doutor Marcelo não, em momento algum, ele falou que a Nicole precisaria fazer. Então, eu acho que, assim, foi algo de mãe mesmo. Aquela intuição de tirar. E vou te falar, provavelmente, acho que o Marcelo vai concordar comigo, faltou o mínimo de sensibilidade e empatia de quem foi conversar com você. Porque é natural uma reação de mãe quando recebe uma notícia desse tipo. Mas talvez, se o Marcelo, da forma como ele abordou, ele colocasse, olha, eventualmente a gente pode vir a precisar. A maneira como você lidaria, não que isso seria fácil, mas você aceitaria porque você teria confiança, né? A falta de confiança vem muito dessa quebra, desse relacionamento médico-paciente, que tem N razões, desde algo que começa lá na faculdade de medicina, que pouco se ensina isso para as pessoas, para os profissionais. A gente é ensinado muito técnico, mas esse soft skill, né? Esse toque, é algo que as pessoas... Não, isso é intuitivo. E não tem nada de intuitivo. Isso é treinável. E a outra coisa é você realmente olhar para aquela pessoa que está ali na sua frente e falar assim, não, eu posso, de fato, confiar em entregar minha filha para ele? Então, não acho que a loucura
Não é você, não, eu tirei. Loucura seria, eu vou tirar e vou levar para casa e vou deixar lá porque ninguém vai tocar nela. Essa seria a grande loucura. Você colocou bem, né? Você foi buscar uma segunda opinião. Foi. E aí, nós conhecemos o Dr. Marcelo em 2014. A Nicole tinha começado, ficou doente em 2011. E aí ele foi conduzindo o tratamento todo da melhor maneira e tal. Só que a Nicole, ela foi assim, ficou como uma criança córteo-dependente. Correto, doutor? Sim. Então, toda vez que eles tentavam tirar o corticoide da Nicole, ela ficava toda inchada. Parava de fazer xixi e tinha todo aquele processo, né, de voltar para o hospital, internar e tudo. Então, isso causava muita agonia na gente. Até que, eu não me recordo aqui o ano, mas a Nicole fraturou 2 vértebras. E aí, o Dr. Marcelo pediu uma série de exames, né? Foi acompanhada por ortopedistas e tudo. E aí, viu que ela fraturou essas vértebras pelo uso prolongado de corticoide. E aí foi então que ele falou pra gente, conversou e falou, olha, nós precisamos ir por um outro caminho, porque a Nicole não pode mais continuar com corticoide. E aí ele falou assim, olha, é uma medicação que, assim, tá um pouco nova no mercado, não se usa especificamente para síndrome nefrótica, mas já se usou e teve bons resultados. Pode acontecer da Nicole não responder, mas se ela responder, é uma ótima medicação. Foi onde nós começamos a luta, porque é um medicamento muito caro. E aí nós começamos a orar e pedir a Deus o melhor direcionamento. E deu tudo certo, nós conseguimos a medicação. O doutor Marcelo, junto com a doutora Carolina Moura, né, conduziram tudo. E posso falar o nome do remédio? Pode, fica à vontade. É o Rituximab. A Nicole tomou, né, e eles acharam na época que a Nicole precisaria de 2 ampolas. E aí a Nicole tomou, fez, né, a infusão em 2020. E até hoje, graças a Deus, a Nicole não precisou mais de uma segunda ampola. Está super bem. Vou mostrar aqui para vocês a evolução da Nicole, que eu acho que depois eles podem colocar aí. Vamos colocar com certeza. Para vocês verem. Lá, olha, gente, quem vê acha que nem é a mesma pessoa. A Nicole hoje, como ela está. E quando ela começou e todo o processo. E esse rostinho redondo é bem típico do corticoide, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus e ao Dr. Marcelo. E vou te falar, Odez, que assim, eu costumo dizer que medicina bem feita é medicina barata, né? A hora que a gente olha para certas medicações, realmente há um certo exagero. Mas quando ela está muito bem indicada, e nessa, o Marcelo foi preciso para mim em 2 coisas, na indicação, mas mais em te dizer que talvez não funcionasse. Sim. Né? Porque às vezes a gente vende uma falsa ilusão do que porque é mais novo, porque é mais caro, meio que, não, eu sou melhor, eu estou ali à frente do tempo, eu sou o vanguardista, e não é por aí. Acho que a medicina bem feita, a saúde bem feita, ela começa com cuidados básicos, com alimentação, com atividade física, com sono e, obviamente, eventualmente a cereja do bolo vai ser, como foi no caso, o Rituximab. Que bom te ver bem assim. Está terminando o nosso papo. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês. Obrigado demais por estarem aqui, por darem esses depoimentos e deixar aberto para uma palavra final de cada um. Se quiserem deixar contatos, como acharem vocês, fiquem super à vontade. Vou começar pelas damas, né, mano? Eu gostaria de agradecer
propor esse momento aqui, porque eu acho muito importante. Quando uma mãe, né, recebe uma notícia assim, que seu filho está com síndrome nefrótica, é bem desesperador, porque passa várias coisas na cabeça da gente, né? E a gente sabe que um problema renal não é fácil. Nem para adulto, imagino para uma criança. Então, a minha alerta é que os pais fiquem sempre atentos e levem seus filhos sempre ao pediatra, façam acompanhamentos. E, fora isso, viu alguma coisa anormal, a criança está fazendo pouco xixi, ou a gente que é leigo no assunto, então a gente não sabe identificar certas coisas, mas um inchaço é bem visível, você consegue. Né? A criança, às vezes, é normal uma criança, a gente mesmo acordar com o olho um pouquinho inchado. Mas se a criança está o dia inteiro com aquele olhinho inchado, não é normal. Né? Então, a gente precisa avaliar isso aí. E procurar, gente, bons profissionais, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu tive essa sorte de encontrar o Dr. Marcelo Tavares na nossa história aí. E obrigada pela oportunidade. Obrigado você, e eu vou deixar um recado para vocês. Escutem as mães. Elas sempre têm razão. É ou não é? Fica à vontade. Realmente. Obrigado aí pela sua presença, por ter contado a história. Feliz de te ver bem. Eu que agradeço. E o que você deixaria de mensagem para as pessoas que estão nos escutando, eventualmente até a mãe de uma criança, quiçá uma criança que está passando por uma dificuldade, eventualmente não deu tão certo quanto você. O que você pode contribuir nesse sentido? Eu acho que o que fez a diferença para mim em todos esses anos foi o apoio da família, a compreensão, a calma e principalmente um médico que me trouxesse luz para o futuro, que ele me trouxesse opções para o meu tratamento. Porque, como a minha mãe falou, eu passei por inúmeros especialistas, inúmeros médicos, e era sempre a mesma coisa. Eu não via diferença. Eu ficava estabilizada, mas sempre tinha as recaídas. E o Dr. Marcelo, ele viu que não dava para continuar assim, e ele me trouxe uma esperança. E foi nessa esperança que a gente acreditou, eu e os meus pais, e ele, principalmente, que fez totalmente a diferença na minha vida. Então, como a minha mãe falou, sempre um especialista bom, né, de referência, que com certeza ele vai solucionar o seu caso da melhor maneira possível. Maravilha. Marcelão, a palavra é sua. Muito obrigado pela parceria, por estar conosco e realmente representar aqui os nefropediatras do Grupo Nefroclínicas, mas mais do que isso, né, por trazer realmente a essência dessa profissão tão bonita que é a medicina e que, assim, infelizmente foi deixada de lado, foi subjugada e muito... Ah, não, porque está pagando mal. Ah, não, porque isso... A desculpa está sempre no outro, né? Você é um cara que está sempre aí com a bandeira levantada e trazendo a nefropediatria, a nefrologia de modo geral, para onde ela deveria. Obrigado pela parceria aí e a palavra é sua. Obrigado pelo convite, Neto. Assim, você abriu esse videocast lembrando que eu estou com vocês desde o começo, né? E o fato de... O que é que me levou, né, a abraçar esse projeto, né, com vocês? É a atenção integral ao paciente e à família. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa pode ser extremamente bom, tecnicamente falando, mas não é uma pessoa humana. E assim, eu acho que no nosso grupo, essa questão da humanidade é uma coisa que pontua muito a forma da gente trabalhar. Entende? Então, assim, eu entendo o desespero dos pacientes, da família, e, de um modo geral, eu sempre me coloquei muito acessível a isso, né? Sim. Entende? Então, assim, seja por e-mail, seja por celular, que isso, para os casos que são mais graves ou que são mais recorrentes, eu acho que é o papel do médico entender esse lado humano, né, da medicina. Que sem isso não dá para ser médico, né? E eu fico muito contente, assim, de trazer um case de sucesso, vamos colocar um case de sucesso, né?
que é a Nicole, ver ela como tá. Às vezes os pacientes eles ficam desesperados quando eles vão chegando com 18 anos. Doutor Marcelo, vem chorando para mim. Hoje eu tenho paciente com 24 anos, né? Pacientes que eu sigo desde muito tempo e a gente acaba, né, seguindo porque voltamos àquilo que eu falei, assim, tem uma parte dos nefropediatras que são mais ligados à parte da pediatria e os mais ligados à nefrologia. E assim, como eu sempre identifiquei muito com os dois lados, mas particularmente mais com esses casos crônicos, como você falou mesmo, a gente acaba seguindo por um período maior, por um tempo mais longo. Eu acho que essa falta, essa escassez de nefropediatra no nosso país e, por assim dizer, no mundo também, eu vi esse caso que eu falei com você, eu tenho paciente, né, da Ilha da Madeira, entendeu? Hoje em dia a internet ajuda muito. Então, né, a minha maior alegria é poder ajudar essas pessoas, mesmo que fisicamente eu não consigo. Eu consigo ajudar em Belo Horizonte, né, na Nefroclínicas Belo Horizonte, né, e eu consigo ajudar também em São Paulo, né, que eu também tenho quem me segue, né, nas minhas redes sabe que eu atendo também em São Paulo. Não temos nefroclínica em São Paulo, quem sabe um dia teremos, né, e eu não vou poder ajudar ainda mais, né, e aí a pessoa pode, né, ter esse acesso, né, Suas redes, Marcelão, quais são? Pode deixar aí pra gente. drmarcelotavares.med.br, né, lá tem o contato, tanto o link tanto para Nefroclínicas Belo Horizonte quanto para o meu consultório em São Paulo, e nefroclínicas.com.br. Maravilha, maravilha. Eu agradeço o convite, né? É um prazer imenso ter vocês. Eu sabia, quando você sempre contou, falou, eu quero chamar você para fazer um episódio comigo. Eu falei, chama o paciente. Já sei. Ele falou, já sei o que é que eu vou chamar. Mas teve muito bom. Obrigado mais uma vez a vocês. E se você ficou até aqui, curte, compartilha. Vai lá, se inscreve no nosso canal, no YouTube, no Spotify. Nos siga nas nossas redes sociais, no @nefroclínicas. E o Marcelo já falou aqui, a Nefroclínica está em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, em São Luís do Maranhão, em Brasília e em Curitiba. E certamente com essa bandeira da nefropediatria fincada. A gente de fato acredita no todo, em cuidar das pessoas e não simplesmente ser uma clínica de diálise. A gente costuma dizer que nós somos uma clínica com diálise, mas que valoriza todo esse ecossistema, porque, de fato, a gente precisa transformar a saúde brasileira. E transformar a saúde é cuidar de toda essa jornada. Então, muito obrigado. E, óbvio, né, não deu para nem em São Paulo, nem na Nefroclínicas, tem as teleconsultas também, que vocês têm acesso aí a todo o nosso time Brasil afora. Muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!